Amém, queridos? Essa parte que ela fala, meu espírito procede de ti e não reconhece nenhum outro Deus. Só o teu coração eu chamo casa. Isso é muito forte. Isso a gente deveria declarar todos os dias, amém? O Senhor falou muito comigo hoje, através daquela passagem que Eliseu fala para aquela moça que fez o quarto para ele, né? Dentro de 1 ano, você terá um filho. E ela nem sequer creu, mas ela acessou a promessa, amém? Como o Gilvan estava falando aqui, o pastor falou no início, na transição, a comunidade Five, ela não é como ela já foi um dia, né? Apesar de as pessoas se reunirem serem as mesmas, nós não somos os mesmos, amém? E o Senhor falou claramente comigo que nesse processo de 1 ano, no ano que vem nós seremos ainda mais diferentes do que estamos agora. Ou seja, o Senhor nos dá esse prazo para essa transição. Que transição, Elida? A transição de se relacionar mais com o dono da obra do que a obra. Ou você vai ver que o seu lugar não é aqui. Você não vai conseguir se encaixar num lugar onde as pessoas desejam a Cristo mais do que cumprir uma escala de segunda a segunda. Até porque a gente nem tem esse ativismo religioso, porque a gente quer que as pessoas se relacionem mais com o dono da obra. Não há lugar para quem quer só trabalhar. Não há lugar. Eu sei que a gente aprendeu isso nos antigos ministérios, até porque é mais fácil eu trabalhar do que me relacionar com ele. Mas aqui, você vai ver que você não consegue se encaixar se você não ansiar mais pela presença do Rei, do nosso Espírito Santo, do Senhor das nossas vidas, do nosso Pai, que deu seu único Filho por amor de nós, do que servi-lo, do que trabalhar para Ele, do que estar aqui em cima mostrando algo para as pessoas, para satisfazer o teu ego e não aquilo que o Senhor realmente quer. Não para glorificá-lo. Porque quando você desce, a tua vida não glorifica o Senhor. E se a gente se importa mais com o dono da obra do que com a obra, a nossa vida glorifica Ele muito mais aí do que aqui. Aqui é só um reflexo, amém? Eu falei isso para vocês porque me tocou de uma maneira forte e eu sabia que isso era para a gente, para liberar para vocês mesmo, para a gente saber que a gente está nesse período de transição. O Senhor já está começando. E quem se permitir, as escamas vão caindo, como uma cebola, né? Vão se desfazendo, para que a gente se torne realmente adoradores. Porque adoração é estilo de vida. Não tem como você estar aqui, vendo esse mover, ouvindo a voz do Senhor e ficar indiferente. Claro que as pessoas que estão trabalhando, né? Sabe que a gente não está falando sobre isso. Quem está escalado, né? O mover é para quem está aqui recebendo. Mas a gente sabe que há algo errado. Quando a gente não sente nada e nem tem vontade, que a gente é indiferente ao agir do Espírito. A palavra de Deus, que é a única que transforma e capaz de separar juntas e medulas, espírito do corpo e alma. Então não tem como a gente se tornar indiferente da presença do Senhor. E tudo que a gente quer fazer aqui como pastores, conduzindo essa igreja, essa noiva, como amigos do noivo, é que vocês queimem por Ele. Que vocês o conheçam profundamente, porque esse lugar aqui é para verdadeiros adoradores. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós vamos prezar pessoas que queimem pelo Senhor. E, consequentemente, a evidência que estão queimando é justamente o bom testemunho. Vidas que são referências, onde as pessoas encontram Cristo através de você. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Pedro. Por que Pedro? Porque eu estava lá meditando em Marcos, né? Estou lendo o livro de Marcos agora. E o Senhor falou fortemente comigo sobre Pedro. Porque a gente sabe que Pedro teve várias situações, né? Várias falhas ali no meio do caminho, por ser espontâneo, por ser assim, né? Mais ativo, né? Fazer as coisas sem pensar. Mas
eu já falei isso aqui uma vez, né? Quando o Senhor começou a igreja, ele não começou com o apóstolo do amor. Ele começou com o apóstolo da obediência. E isso Pedro tinha. Porque só ele pisou no mar. Só ele caminhou sobre as águas. Só ele fez coisas que nenhum outro fez. Por quê? Porque ele acreditava. Mesmo que ele teve seus momentos. E para começar, o porquê falar de Pedro, porquê tratar certos pontos da vida dele aqui para nós nessa noite. Semana passada, para quem estava aqui, né? O pastor tratou bastante digamos, para resumir, esse evangelho Nutella, né? Que está tão difícil hoje tratar determinados assuntos, falar sobre as coisas e tantos pontos que ele trouxe, porque a gente não quer mais ser tratado, a gente não quer a verdade do evangelho, a gente não quer um Cristo que dava nome aos bois e chamava quem era hipócrita de hipócrita. E o Cristo era o próprio amor, mas ele não, ele realmente tratava as coisas da forma verdadeira como tem que ser. Mas hoje o que se pinta é um Cristo relativista que ama todo mundo e deixa você fazer o que você quer. E não é sobre isso, e nós sabemos disso. Então, o Senhor me chamou a atenção para a gente lembrar lá de Moisés. Moisés falava com o Senhor face a face, e o povo teve a oportunidade de falar com ele face a face também. Mas na hora do vamos ver, o que o povo fez? Ah, não, Moisés, vai tu. Vai tu, fala para nós e a gente escuta de ti, tá bom. Então, esse lembrete antes da administração, por quê? Para que você escolha também. Você vai querer ser aquele que vai ouvir do Senhor face a face? Vai começar a se relacionar com prioridade com o Senhor? Ou vai querer ficar só ouvindo de nós aqui? Continuar no miojo de domingo de 2 horas? Ou vai se alimentar espiritualmente na fonte inesgotável que é o Senhor, até para ser fonte para os demais próximos a você? A gente tem essa oportunidade, o véu está rasgado, todos nós podemos acessar o Pai, nós desejamos e buscamos essa igreja madura, porque nós investimos, confiamos, acreditamos em vocês, fazemos sempre o nosso melhor para que cada um tenha aqui o que entregar. Quando venha cultuar, todos venhamos cultuar e entregar algo para o Senhor. E não apenas o ministro ali que tem que ficar tentando fazer algo que nós deveríamos fazer naturalmente. Ou o pastor, quando traz a palavra, trazer a porção de palavra minúscula que a gente pega numa semana, porque a gente só escuta aqui. Amém? E essa é a melhor parte. Porque todas as demais lutas que a gente carrega são faltas disso aqui. Da palavra e da oração, do ouvir ao Senhor. Porque quando a gente faz isso com o Senhor, todas as demais coisas mudam. Você nunca mais consegue tratar o cônjuge, os teus filhos da mesma forma se você começa a buscar no Senhor, lendo a palavra e orando. Ele te transforma de dentro para fora se você deixar. Mas a gente quer? Às vezes não. Às vezes a gente prefere continuar sacrificando as nossas famílias e as pessoas à nossa volta, porque a gente não quer fazer justamente a melhor parte. E a única parte que pode nos transformar efetivamente. Então vamos lá, nós vamos ler em Marcos 1, do 16 ao 20. Começando ali pelo chamado dos discípulos. Pode colocar na NVT, mano. O primeiro ponto que a gente vai tratar é sobre a obediência. E ali a gente vai ler então o versículo 16 até o 20 nesse primeiro ponto. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém? O primeiro ponto que a gente vai tratar, com certeza, é o primeiro chamado de Pedro, que é a obediência. E, pelo que está descrito ali, foi uma obediência imediata. Ao ele ter tido aquela experiência e reconhecer que ele era Jesus, ele deixou tudo e o seguiu. E a gente sabe que ele o seguiu na melhor pesca que ele fez.
Mano, pode fechar a porta ali. Então a gente sabe que foi no melhor momento financeiro dele, digamos assim, né? Sabe quando você está no auge das tuas finanças, do teu trabalho, dos teus recursos financeiros, dos teus projetos, seja familiar, seja o que for. Nesse melhor auge, ele deixou tudo para seguir Jesus. Da mesma forma, ali João e Tiago, eles deixaram seu pai. Para você que às vezes considera muito a família, né? Tem dificuldade de entender que a sua família, quando você casa, é você e sua esposa, e você fica lá sempre agarrado ainda na mãe, nos parentes, nos irmãos, e não entende que quando nós casamos é nós e o nosso cônjuge e depois os nossos filhos, amém? Família para nós é nós, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Os demais, não importa a situação que a gente passou, são parentes. A gente jamais coloca acima do nosso cônjuge e dos nossos filhos os parentes, amém? Jamais. A ordem do Senhor para nós, pela palavra, é Deus, o teu cônjuge, os teus filhos, depois familiares, amigos, teu trabalho, mas a prioridade é o teu cônjuge. E ali Tiago e João deixaram os pais, deixaram o pai e os seus trabalhadores e foram servir a Cristo. Isso eu sei que também é uma obediência dolorosa. Tanto você largar aquilo que você está fazendo no auge da tua riqueza, porque para nós está tudo bem na nossa vida e o financeiro está bom, né? Financeiro está bom, eu estou tendo sucesso. Pessoas que têm vida boa são aquelas que a gente vai falar porque tem recurso, né? E sendo que só tem dinheiro. Isso não é garantia de felicidade nenhuma. Você que tem Cristo na tua simplicidade dentro da tua família, se você prioriza o teu cônjuge e os teus filhos, que eles realmente, se você é homem, você faz a tua esposa se sentir segura, você faz ela se sentir protegida, você faz ela se sentir especial, você valoriza o que você tem em casa, você tem do teu lado a mulher mais rica do mundo. E todo mundo vem em volta se ela realmente tem isso de você. E você, mulher, se você valoriza e respeita o teu cônjuge, se você o ama de verdade, se você trata ele com respeito na frente das pessoas, você tem do teu lado o homem mais rico do mundo. Porque a postura dele de ser realmente amado, respeitado, porque o homem é movido pelo respeito, a mulher é movida pelo amor. Se essas duas linguagens se encontram e vocês se valorizam a esse ponto, da sua esposa saber que ela não é trocada por ninguém, que ninguém para ti é mais importante do que ela, assim como teu esposo sabe que ele é o mais importante para você e você não negocia a palavra dele por qualquer outra, a gente tem dentro da nossa casa uma paz, uma leveza, uma alegria, uma segurança de viver a palavra de Deus que ninguém aí fora tem. E essa situação é uma família rica, próspera e abençoada, mais do que qualquer dinheiro que outra possa ter. Porque não importa onde eles vão, a contenda acompanha, a briga acompanha, a solidão acompanha, porque o teu cônjuge pode estar do teu lado. Mas se para ele, qualquer outra pessoa é mais importante do que você, você sempre vai se sentir sozinha, porque você não tem segurança que ele realmente te considera. Que na hora do vamos ver, a tua palavra é mais importante do que os demais. Ou o teu cônjuge se sabe que tu sempre vai atrás das tuas amigas, ou dos teus parentes, mas você não o valoriza como ele merece, ele também sempre vai se sentir solitário, porque acha que você nunca vai valorizar ele como ele é. Então, tudo que a gente faz dentro da nossa casa, conforme a palavra, vivendo a família real que Cristo nos confiou a ter, nós somos bem-sucedidos, nós somos ricos por isso. A verdadeira riqueza é ter Cristo no nosso lar. É assumir o nosso papel conforme Cristo nos ensinou. E você só vai saber qual é o seu papel, se você está em dúvida se está fazendo ele mesmo ou nunca fez, é aqui. É conhecendo profundamente, não é vindo todo domingo e ouvir uma palavra. É conhecendo a palavra de Deus profundamente na sua casa mesmo. Orando ao Senhor, buscando nele. Então Pedro, ele foi obediente. Os demais ali, Tiago e João, também foram obedientes, a ponto de deixar os seus parentes. E hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer um não.
para um parente. Sendo que Cristo te diz assim, ei, hello, a tua prioridade é a tua família, resumida no teu cônjuge e nos teus filhos. Escuta, leva a sério, prioriza. A gente casou, eu e o Gilvan tem uma relação diferente com os pais deles do que eu tenho com os meus. Eles são mais juntos, né? Sempre faziam tudo junto, que agora eles estão na praia, né? Mas uma relação muito diferente. Então, quando a gente casou, eu tinha essas crises. De às vezes achar que eu estava em segundo plano. Por isso que eu estou falando para vocês, porque eram situações que eu parecia. Mas não era. É porque eles têm uma conexão que eu não tenho. Mas graças a Deus, o Gilvan, por conhecer profundamente da palavra, ele sempre levou isso muito a sério. Não, amor, se tu quiser, sim. Se tu não quiser, não. Vamos ver, eu tô perguntando para ti, vamos ver. Porque ele sabe que a prioridade dele somos nós dois. Assim como ele não gostaria que eu deixasse de lado também. Então, olha quantas renúncias esses discípulos fizeram para começar a seguir a Cristo. Você está disposto? Você já fez essas renúncias? Você tem isso no seu coração que não importa o sucesso financeiro, não importa parentes e familiares, amigos, seja quem for que a gente esteja fortemente apegado e aliançado. Você está preparado para seguir o modelo de Cristo? Para ser a Bíblia que as pessoas estão lendo? Para quando as pessoas olharem para ti e ver essa firmeza de um modelo de Cristo na tua vida, mesmo que você tenha que entristecer pessoas que você ama, porque agora você tem um modelo, um padrão de vida para transpor, para mostrar para as pessoas. São desafios, é diferente. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque senão eu fico sempre temendo o meu irmão e não faço o que está ao que realmente o Senhor me pede. Porque, se eu fizer, a Márcia vai se chatear comigo. Mas se a Márcia está em Cristo, mesmo que ela se chateou na hora, depois ela vai entender. Porque ela conhece a palavra tanto quanto eu. Ela vai saber que a minha postura de priorizar a minha casa, que é o meu cônjuge e meus filhos, está na palavra de Deus. E eu estou seguindo a palavra. Ainda que eu amo ela, e se eu pudesse eu ajudaria, eu faria, eu iria. Mas a minha prioridade é o Senhor. É aquilo que Ele nos deu como modelo. Quando você conhece a Cristo, não importa o teu histórico familiar. A tua referência agora é Cristo, amém? A tua referência de pai, a tua referência de mãe, a tua referência de família, não é mais natural. Eles são as pessoas que o Senhor resolveu confiar para que você nascesse. Mas a tua referência de família, de como ser homem, de como ser mulher, de como ter um casamento, agora vem do Senhor e da palavra dele. Você não é a história dos teus pais. Você não é a história dos teus familiares. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Ele nos faz aquilo que nós ainda não somos. Se a gente segue firme nele, conhecendo ele mais e mais, amém? O outro ponto que a gente vai ler ali é sobre processos. Vai estar ali no versículo 35 ao 39 de Marcos 1 mesmo. Do 35 ao 39, ele vai falar assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. E Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Por que eu coloquei esse versículo aqui, que não está falando claramente de Pedro, né? Está falando mais da experiência de Jesus? Porque nesse processo, o Senhor precisa te conhecer. Você foi chamado por Ele. Então o Senhor da obra, o nosso Jesus, o nosso Cristo, aquele que deu a sua vida por nós e hoje nos deu acesso ao Pai, Ele precisa te conhecer. Jesus, antes de sair para fazer o que Ele foi chamado a fazer, Ele foi falar com o Pai, que o conhecia. Mas Ele foi. Ele foi orar ao Pai. E Pedro disse para Ele: todo mundo está te procurando. Todo mundo está te procurando. O que tu está fazendo? Isolado, escondido aí. E essa é uma pressão que a gente vai viver até o final da vida. Ei, tá cheio de coisa na igreja. Eu preciso de ti para isso, para isso, para isso, para aquele outro. Aí tu, Luciane, vai conseguir chegar e dizer assim: olha, me desculpa, mas a minha prioridade agora
Eu não posso estar de segunda a segunda na igreja. Eu tenho o meu momento com Deus, eu preciso priorizar, eu trabalho fora, eu tenho a minha filha, o meu esposo, eu tenho a minha família, aí eu posso ter um tempo para auxiliar, mas as minhas prioridades são meu tempo com Deus, a minha família, depois a igreja. A gente consegue fazer como Jesus fez? Mesmo que todos estão procurando ele igual um doido, ele não se importar com a multidão e dizer assim, ei, primeiro meu pai. Primeiro meu pai. É ele que vai me dizer o que eu vou fazer hoje pelo povo. É ele que vai dizer da vontade dele o que ele quer que eu produza hoje. Então eu preciso ouvir dele. Eu não posso sair para produzir para todos aquilo que meu pai ainda não me falou. Porque eu vou chegar naquele grande dia com uma lista enorme de coisas que ele não me pediu para fazer. Porque eu nunca perguntei para ele o que era. Então, para você que ainda exerce algo, mas não tem uma vida com Deus, não pergunta para ele o que é, o que não é, como não é, comece. Comece o quanto antes. Porque eu te afirmo que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. Isso não vai ser mais suficiente. Você está produzindo palha para si. Depois ali ele foi sabendo, ele já tinha escutado do pai, ele encontrou Pedro e disse, agora vamos. O Senhor me direcionou para isso, agora vamos. Por quê? Porque ele já tinha ouvido do pai, ele já tinha se feito conhecido pelo pai, como nós também precisamos fazer. E você vai ter convicção daquilo que é para você fazer. Porque diante de tantos departamentos que toda a igreja tem, todos os ministérios têm, o Senhor só quer que você esteja naquilo que ele te chamou para fazer. Você só vai fluir naturalmente a ponto de impactar a vida um dos outros naquilo que o Senhor espera que você faça. E não naquilo que as pessoas estão te pressionando para fazer. Nós precisamos ser convictos. E essa convicção só vem após essa conversa primordial com o Pai. Amém? Procurando apresentar-se aprovado, está ali em Marcos 8, do 27 ao 30. Isso tudo faz parte dos processos que a gente tem que passar para que a gente viva esse acesso às promessas. E ali em Marcos 8, do 27 ao 30, é quando Jesus pergunta, né? Quem eles dizem que ele é? Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para o povoado perto da Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhe perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Pedro, ele teve várias demonstrações de fé, de coragem, que os demais não tiveram. Por quê? Porque mesmo com os defeitos que eu e você temos, ele tinha uma postura, eu sou falho, eu sou imperfeito, mas eu quero estar perto de Cristo. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero ouvi-lo. Eu quero estar com Ele. E essa postura de sempre estar com Cristo, sempre estar próximo dEle, fez ele ser sensível ao Pai, a ponto de receber essa revelação. Porque toda vez que o Senhor falou como ele falou, como aconteceu aquele episódio nas águas, enquanto todo mundo teve medo, ele não. Ele, Senhor, me manda ter contigo, sobre a tua palavra eu vou. Assim como foi na pesca. Eu já pesquei a noite inteira, tu nem pescador tu é carpinteiro, mas sobre a tua palavra eu vou. Ele era convicto sobre uma palavra, bastava uma palavra para Pedro. E assim que ele conseguia caminhar a lugares altos que outros não conseguiam. E isso só depende de nós, porque o acesso está livre a todos. Mesmo você mais tímido, mais reservado. Mas se você está disposto a buscar e priorizar mais o Senhor do que qualquer outra pressão aqui fora, você também vai viver altos lugares como Pedro. E as armadilhas do natural é justamente a sequência ali do 31 ao 33, né? Por quê? Porque você pode ser fortemente usado pelo Senhor. Você pode chegar aqui em cima agora, ministrar algo, mas descer aí e fazer algo bem equivocado. Dar um testemunho péssimo, totalmente contrário a tudo aquilo que você liberou aqui. Nós somos falhos a esse ponto. E o Senhor conhece o som do nosso coração.
Então, assim como aconteceu com Pedro, ele acabou de receber uma revelação fresquinha dos céus, do alto, em relação à identidade de Cristo. E, em sequência, o que ele fez? Então, Jesus começou ali a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Então, enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e o repreendeu. Pedro: afaste-te de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Por quê? Porque é um grande engano em achar que as coisas ruins que nos acontecem vêm de Satanás. Tudo é Satanás. Tem pessoas que, meu Deus, falam mais de Satanás na vida dela do que de Cristo. Tudo é o inimigo. O Senhor só permite flores. Quando dá tudo bem, quando você recebe um sim, ai, o Senhor purinho na minha vida. Quando você vai lá e faz algo, compra algo, adquire algo, consegue algo, prospera em algo que às vezes nem é o Senhor que fez, você que insistiu para fazer, é Deus purinho. Aí quando vem os nãos e as coisas começam a ficar ruins, é Satanás. Mas já parou para pensar que às vezes é Deus te dizendo: ei, tu insistiu tanto e pegou com a tua mão, e esse transtorno todo eu estou te dizendo, não fui eu, foi você. Só assume, não dá para ver. Porque o Senhor faz isso conosco. Quantos prejuízos de coisas já passei, por quê? Porque eu insisti em algo que não era dele. Ele falou claramente para mim, mas eu queria muito. E quando a gente quer, a gente não escuta aqueles que falam o contrário ao que a gente quer. A gente só escuta aqueles que concordam conosco. E com Deus não é diferente, porque Ele é Espírito. Então a voz na tua mente que está te dizendo para ti, não vai, não faz, que vai dar ruim, você vai ignorar e chamar de Satanás a voz do Espírito Santo na tua mente. Porque você quer muito. Aí quando começam os prejuízos, que é a consequência daquilo que você fez precipitadamente, o inimigo se levantando, ou o olho gordo. Tem nada a ver com o olho gordo. É Deus purinho te tratando. Ele faz essas coisas. Ou você acha que quem levou o meu filho foi Satanás? Como eu tive que escutar de gente religiosa. Deus te deu algo para fazer, faça. Se não sei se é pregar ou cantar, mas faça. Porque senão ele vai levar o teu filho porque você não está fazendo o que ele te mandou para fazer. Olha que absurdo. Se você conhece a palavra, você está congregando, você está fazendo ali, dentro da sua medida, aquilo que o Senhor te trouxe para fazer, qual está sendo o teu pecado e o teu erro? Nenhum. Mas o religioso sempre acha algum. Mas não tem a ver. O Senhor, Ele nos diz não. Ele traz perda, Ele traz prejuízo, Ele nos trata, Ele nos moe. Quer ver um equívoco que eu já ouvi muito? Todo mundo conhece a parábola das 10 virgens? Amém. Fala das prudentes e das imprudentes, né? Aqui tem azeite, aqui não tem azeite, certo? Tem gente que considera o azeite o Espírito Santo, mas não é. Por quê? Porque o azeite é algo fabricado. O Espírito Santo não é fabricado. O Espírito Santo, ele produz em nós uma nova identidade, amém? Se ele produz em nós uma nova identidade, todas ali são noivas, certo? Todas tinham. Todas tinham o Espírito Santo. Todas foram transformadas em vestes adornadas, em noivas próprias para estar com um noivo, com um cordeiro. Só que o que acontece? Como que é feito o azeite? Na prensa. As 5 prudentes deixaram-se moer. Deixaram-se ser prensada e glorificavam a Deus mesmo na dor. Glorificavam a Deus mesmo na perda. Glorificavam a Deus mesmo na dificuldade. Não atribuíam a Satanás aquilo que não vinha dele. Atribuíam ao Senhor, aos processos que o Senhor queria que elas passassem. Para quê? Para que hoje eu possa sentar com a Adri e consolar o coração dela por algo que eu já passei, caso um dia ela passasse. Mas os seus amigos ele trata desse jeito. Não é para todos. Por isso que eu perguntei, você quer realmente ser amigo de Deus? Porque ser amigo de Deus é se permitir passar por essas prensas. E glorificando a Deus. Identificando a voz dele, os processos dele, para que você produza óleo suficiente para ser prudente naquele dia.
naqueles tempos difíceis que a gente já está vivendo tempos absurdos, mas vai piorar. Agora, se nós nos permitimos e a gente reconhece tanto o Espírito Santo quanto a palavra, por isso que eu conheci profundamente ela hoje, que você tem liberdade para isso, não é uma coisa, não é a minha opinião para vocês, é necessário. Porque ela vai ser tirada de nós. E quando ela for tirada, só vai sobrar o que você lembra. O que está aqui. E o que vai sobrar para você? Você vai conseguir se virar? Você vai ter ela tão cravada no seu coração, porque nós somos chamados a ler ela desde o dia que nós nos convertemos, de capa a capa até que ele venha. Quantas vezes você já leu ela inteira? Eu mesmo só fui ser chamada a atenção para isso quando eu voltei para os caminhos do Senhor na cena. Porque o pai cobrava muito isso. Ele falava, se você é cristão e você não conhece o manual de vida de um cristão, como que você é cristão? Que cristianismo é esse que você está vivendo? De opinião, de doutrina, de tradição de homens? Esquecendo da carta aberta do pai para os filhos? Algo de errado não está certo? E o dia que ela nos for tirada, vai sobrar aquilo que está no nosso coração. Aquilo que a gente gravou de tanto que leu, até que ele venha. Amém? Isso é necessário se você quiser sobreviver aos dias maus. Se você quiser ter óleo de sobra. Porque você vai poder comprar, mas a gente já sabe o fim de quem compra. Quando você voltar, ele não vai estar mais aqui. Continuando ali, a identidade do discípulo, que é a evidência ali no versículo 34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso serve para os crentes 007, amém? Que a gente sabe que ainda tem, né? E é muito triste, porque tantas besteiras quando eu estava no mundo, a gente falava com tanta convicção, né? Sem vergonha nenhuma e ainda achava que estava abafando. Mas de Cristo, que morreu a pior morte de cruz para que hoje a gente pudesse ser irmãos, a gente não fala, porque vão tirar sarro, porque vão falar. Triste, né? Mas a gente já sabe que a identidade de um cristão nesse processo, após essa obediência imediata, após as renúncias que nós fizemos quando Cristo te chamou, parte desse processo também é, além dele nos conhecer, além da gente procurar se apresentar aprovado, de escutar ele, sabendo quem ele é com convicções, além das armadilhas que a gente vai passar, como Pedro tropeçou ali em seguida, já depois de ter sido usado, mas ele permaneceu ali firme, é a identidade de Cristo, negando a nós mesmos para ganhar mais dele. Cada renúncia que você faz é um pedaço dele que você ganha. É um pedaço dele em você. E isso faz toda a diferença. Porque tem coisas que o Senhor chamou para Lucilene não fazer, que ele não me pediu para não fazer. Isso é um particular dele com a Lucilene. E ela vai viver coisas maiores no Senhor, porque ela está correspondendo a porção e a medida dela para o Senhor. Ela está sendo fiel no pouco, ele colocará ela sobre o muito. Agora, quando eu olho para ela, não preciso imitá-la. Há uma porção para mim de renúncia, que eu preciso ter para viver aquilo que Deus tem para mim. Mas o que a gente faz? A gente passa os nossos dias conhecendo coisas que a gente quer gostar ainda mais. Gasta os nossos dias atrás de novidades a mais para consumir os nossos dias e perder o que realmente importa. Porque você pode achar que vale a pena passar 5 dias da tua semana consumindo um monte de abobrinha, um monte de memes, um monte de internet, um monte de vida dos outros. Só que a eternidade sem Cristo vale muito mais. Mesmo que os seus dias sejam gastos na presença dele, na dificuldade que é em buscar ele, mas vai valer a pena. Vai valer muito a pena, porque mesmo tendo tempo para o Senhor, você não deixa de fazer coisas que você gosta.
Nós assistimos série. Eu também gasto meu tempo, também consumo a rede social, posto várias coisas, tanto daqui, da página da igreja, quanto o meu pessoal. Tenho um canal no YouTube. Faço as coisas também gosto dessa parte. Mas isso não consome meus dias. Porque isso aí vai me levar para uma eternidade aqui, ou para baixo. Nós não sabemos ainda onde fica, né? Mas eu sei que é longe do Senhor. E para mim isso já basta. Para mim o inferno já é aqui uma vida sem Cristo. Para você que não se relaciona com Cristo, para mim o inferno já é isso. Porque a melhor parte é você saber que no meio do caos você sente aquela sensação de alguém que está com você. Quando tudo está desabando à tua volta, mas Ele está ali. Isso não tem preço. Eu perdi o meu filho, eu cheguei em casa, eu me joguei no chão, eu chorei tudo que eu podia com meus gatos em volta de mim, mas eu não me sentia sozinha. Eu não me sentia sozinha. Eu sabia que Ele estava ali. E Ele continua comigo em todos os momentos, porque não acha, ele casou, agora finalmente, né, tanto que ela perseguiu, agora está ordenada, e nunca foi sobre isso, eu nunca quis um título. É apenas para a gente viver a plenitude que o Senhor tem para nós como um casal, que é o que eu acredito. Mas agora ele está tudo bem, está tudo certo, não tem mais problema. Está vivendo a vida dos sonhos. Não. Só o Senhor sabe quantas vezes eu me tranco no banheiro, muitas vezes, para continuar chorando com ele, como eu fazia quando eu morava sozinha. Então você está perdendo a melhor parte. Está entendendo? A melhor parte não é os teus pais, não é o teu cônjuge, não é os teus amigos. Não é a bebida, não é a bagunça, não é o reconhecimento no trabalho, não é nada disso. É você falar com o Espírito Santo e saber que algo tão grande e poderoso para tudo para falar com você. Mas não, bom é eu aparecer, bom é eu fazer algo que massageie o meu ego. Bom é eu parecer útil. Ele não quer isso. Você colocaria o teu filho para trabalhar todo santo dia? Para falar contigo só em pé? Para fazer essas monte de coisa religiosa que as pessoas colocam na hora da gente falar com Deus? Ele é um pai, gente. Cristo veio apresentar o pai. Ele quer mais relacionamento do que trabalho. E não quer dizer que a gente não vai trabalhar. Porque um filho que ama o pai, vem e se coloca à disposição. A prova disso é o Gabi lá. Glória a Deus pela vida dele. A família dele veio, eles se colocaram à disposição, estão ali nos ajudando. E não só aqui. Se a gente precisa durante a semana, estão aqui também. Tem um coração disposto e disponível, porque ele tem uma família que serve o Senhor de todo o coração. Eles não são uma coisa aqui e outra lá. Eles têm uma vida rendida aos pés do Senhor e dá frutos isso. Então um filho maduro, um filho que ama as coisas do pai, ama o pai, se relaciona com o pai, ele serve também. Mas de todas as coisas que vocês podem gravar, que o Senhor espera de nós como filhos maduros, que nós desejamos que todos sejamos, é o relacionamento. Principalmente se você está vivendo crise em alguma área da tua vida. É só com Ele que você vai mudar. Nada muda sem Ele. Não arrisque perder. Nada muda sem Ele. Busque o Senhor de todo o coração. Amém? O último ponto é o acesso. Finalmente, né, Pedro passou tantos processos, tantas dificuldades, né, até que ele finalmente acessou a promessa. Houve um recomeço na vida dele, né? A gente vai ler ali Marcos 14, que eu acredito que seja a parte ali que o Senhor prediz primeiro, né, que ele iria negar a Cristo, e depois efetivamente o ato, né, que Pedro fez. Nós vamos falar do arrependimento agora, né? Ali em Marcos 14, no versículo 27 ao 31. Jesus diz, no caminho, Jesus disse, todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou, mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente, mestre, mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro era ousado. O amor dele por Cristo era real.
Ele realmente queria que aquilo ali fosse verdade. E mesmo sabendo que Jesus sabia do amanhã, lia os pensamentos, porque ele já estava caminhando com ele o suficiente para tudo isso, ele ainda rebateu Jesus e disse: não, Jesus, não, eu não. Todo mundo aí pode te negar. Eles não têm essa proximidade toda que a gente tem. Mas eu, nem que eu morra contigo, mas jamais, eu nunca vou te negar. E o que o Cristo está nos chamando a atenção hoje é para a gente ser verdadeiro com a gente mesmo. A gente tem esse amor todo por Cristo, a ponto de morrer por Ele se for necessário? Você tem coragem de se assumir, de falar algo cristão no meio do teu trabalho, no meio dos teus familiares, porque hoje até nos parentes da briga, né? E às vezes a gente prefere esse 007 mesmo, porque só para não evitar dor de cabeça. Mas a gente tem esse posicionamento, essa postura firme de cristão, não chato, como o pastor falou na semana passada. Não aquele, sabe, enfadonho, que tudo é inferno e renuncia, ó, tá pecando, e vem para minha religião que é minha salva, tô tá errada, como muitos julgam os católicos, né? Só que tem muito católico que crê só em Jesus, mas gosta da liturgia e fica lá. Tem padres hoje falando que Maria não é a santa que salva, que é Jesus, ela só fez um bom papel. Ela só fez muito bem a parte dela. Então, para que a gente fica julgando? Nem todo mundo que está lá está na mesma vibe. Conhecem a verdade e as praticam às vezes mais do que nós, que não adoramos santos como eles, mas colocamos pessoas no lugar deles. Ou coisas, como dinheiro, como outras coisas, como a internet, como outras coisas que a gente gosta no lugar. E idolatramos igual. Porque se Cristo te pedir hoje para renunciar a isso, você não renuncia. E isso é uma idolatria. Se existe alguma coisa hoje que Cristo te pedisse e você dizia, não, isso eu não deixaria. Nem vem. Isso mesmo que passou pela tua cabeça. Você já ia dizer, não. Isso aí é Satanás purinho, não é Deus falando, não. Deus jamais me pediria isso. Mas com certeza está ocupando o lugar do Senhor. Então, a gente sabe que às vezes a gente tem esse coração, a gente fala sobre isso, mas e o interior? A real mesmo. A verdade que a gente carrega dentro do nosso coração. Dentro de ti está fluindo uma fonte pura ou uma fonte amarga? As pessoas ao teu lado recebem o que de você? A gente precisa se autoexaminar, porque está chegando mesmo os fins dos tempos e não dá mais tempo para brincar. Você pode ter aprendido a ser religioso até aqui, mas o Senhor diz, não permanece como está. Não permanece como está, porque nessa casa aqui é um ambiente saudável. Nós queremos todos vocês fluindo na fonte certa, que não é nós, é Cristo. Amém? Nós não queremos dependentes de nós. Nós queremos todos na mesma fonte que é Cristo. Então, Pedro, ele tinha esse coração. Eu de todo o coração, eu morro por ti. Mas vamos ler ali o versículo 66 ao 72, do mesmo capítulo. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali, viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse, você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou, não faço a menor ideia do que ele está falando. E disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros, este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo, você deve ser um deles, pois é galileu. Algumas traduções até falam, você fala como eles. Porque quando caminha junto com a pessoa, você pega a essência dela. Ele, porém, começou a praguejar e jurou, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará, 3 vezes, e começou a chorar. E o arrependimento de Pedro, a gente sabe que foi realmente um arrependimento, porque ele mudou a sua atitude. Muitas vezes a gente está tendo esse comportamento negativo na hora do vamos ver, na hora de você provar para o teu cônjuge que vocês estão juntos,
Na hora de você mostrar para os seus filhos o quanto eles importam, a ponto de você sentar com eles e ter um tempo de qualidade com eles, como até o irmão postou ali no grupo, tendo um tempo com o seu filho. Na hora que a gente efetivamente deveria praticar e comprovar que a gente realmente prioriza quem deve, a gente falha. A gente erra, a gente deixa para lá. E às vezes a gente só, desculpa, tá? Na próxima eu vou melhorar, na próxima eu vou melhorar, na próxima nós vamos. Às vezes o filho vem tão empolgado agora nessas férias, querendo fazer algo diferente, querendo fazer alguma coisa, e você já chega assim, só se for isso. Quiser ir lá, nós vamos. Quiser, não vamos, então não vamos fazer nada. Porque até para ter um tempo com o seu filho tem que ser do seu jeito, você não pode ter um tempo de qualidade com o seu filho com o que ele gosta, com o que ele quer. De tão importante que ele é para você. Então, quando a gente chega nessa hora de praticar a importância dos nossos filhos, a importância do nosso cônjuge, a importância daquilo que o Senhor nos confiou como família, as primeiras vidas que o Senhor realmente vai te cobrar, a gente, pois é, foi mal, não deu. Falei, porque ver o filho quando a gente dá a nossa palavra para eles e falha, como isso marca a vida deles. Como eles crescem sem dar mínima para a tua palavra depois, porque você prometeu muitas vezes e não fez. E você só teve remorso, porque você continuou mentindo. Você continuou prometendo aquilo que você não fez. Agora, o arrependimento, você se entristece a um ponto, olha, eu nunca mais vou fazer isso. Da próxima vez eu vou te dizer que eu vou tentar, mas eu não vou te afirmar que eu vou, porque pode ser que eu falhe. Mas eu quero ser verdadeiro com você, filho. Eu quero ser verdadeiro com você, meu esposo. Tá tudo certo, vamos zerar, porque eu tenho dificuldade com isso. Eu estou falando de mim, amém? Eu, Hélida, pessoal. Aí uma pastora me falou sobre Pedro, justamente. Jesus, quando conversou com Pedro, depois ele ter negado ele 3 vezes, depois que Jesus ressuscitou, ele só perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele só perguntou para Pedro, até Pedro afirmar 3 vezes para ele, a ponto de entender que não, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabe até onde vai meu sentimento, tu sabe até onde vai a verdade da minha palavra, tu sabes. E Jesus falou, não, eu tanto sei que eu quero te dizer, agora apacenta minhas ovelhas. Porque você errou algumas vezes, mas você reconheceu. E além de reconhecer, você tem uma fé tão grande que eu quero que você ajude as minhas ovelhas a terem a mesma fé, a entenderem que quando elas tropeçarem, tudo bem, só não permaneça no erro. Se volte para mim, porque eu ainda espero que você se volte, mesmo tropeçando, você reconcilie, você reconheça, você mude e você continue. Só que um segredo para Cristo transformar a área da tua vida que ainda está empacada é o reconhecimento. Enquanto você viver a fase da pá, que tudo é culpa dos outros, você nunca é culpado de nada, você nunca vai transformar nada. E não é porque Cristo não quer, porque Ele está aqui com todos nós, querendo transformar a vida de todos nós, todos nós. Só que a chave é o reconhecimento. A maioria dos milagres que Ele fez ali, Ele perguntava, o que você quer? Ele precisava? Não dá para saber que um cego é um cego, um surdo é um surdo? Um aleijado é um aleijado? Claro que Ele sabia. E não dá para a gente jogar só no senso de humor, né? Como alguns brincam, né? Mas é porque Ele precisava do reconhecimento. O reconhecimento cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Sem reconhecimento não há transformação. Nós precisamos reconhecer para termos nossas áreas transformadas. E a partir do reconhecimento a gente vai viver o cumprimento. Cumprimento daquilo que o Senhor tem para nós. A gente vai ler ali em Atos 1, do 3 ao 5. Porque diante de todos esses processos que Pedro passou, tendo a obediência imediata, reconhecendo, deixando tudo para trás, riqueza, família, aceitando os processos, sendo conhecido pelo Pai, procurando ter convicção de quem Deus era, e ainda assim sabendo quem Deus era, ele passou por armadilhas, mas ele continuou, né, buscando mais o Senhor, ainda quando ele estava com os olhos naturais, ele continuou, até que ele tivesse essa identidade firmada como discípulo. Ele acessou esse recomeço, ele acessou a promessa de Deus, ele teve a aprovação de negar a Jesus e depois reconhecer o seu erro, ser afirmado por Cristo, tu errou, mas tu reconheceu, tu se arrependeu, agora cuida das minhas ovelhas.
E então ele acessou o cumprimento, que é o que o Senhor tem para todos nós, na sua área específica. Mas há processos, amém? Há processos. Ali vamos ler em Atos 1, do 3 ao 5, ele diz: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. E ele lhes apresentou muitas provas claras que estava vivo. Ele lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, lhe deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, mais uma vez, Pedro esperou tudo aquilo que Jesus falou, porque alguns ficaram pelo caminho, mas Pedro permaneceu firme e esperando. E ali em Atos 2, começa o Senhor dizendo que no dia do Pentecostes, né, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, né, se ouviu do céu, a gente já sabe, né? Desceu ali as vozes, né? Eles começaram a falar em línguas. As pessoas ficaram admiradas porque começaram a ouvir o seu próprio idioma. Foi algo realmente nunca visto ali. E no versículo 14 de Atos 2, ele começa: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como algumas de vocês pensam, pois apenas 9 horas da manhã, são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há muito tempo pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naquele dia derramarei do meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. E toda aquela profecia ali que a gente já sabe, falando realmente de tudo aquilo que seria feito. E a gente sabe que esse mover que aconteceu foi uma grande multidão que se converteu. Imagina, a gente começa algo sempre com pouquinhas pessoas. Pedro passou um processo tão doloroso, tão esmagatório, que o que aconteceu? Na primeira vez que ele acessou o processo e aquilo que o Senhor deu para ele, muitos se converteram. Ele já começou com muitas coisas. Por quê? Porque ele teve um coração moído, um coração que realmente buscou do Senhor algo diferente. Então, toda renúncia e todos os processos e prensas que você aceita da parte de Deus vai determinar a medida de Deus que você vai ter. A medida e aquilo que você vai acessar. Nós limitamos Deus? Não. Mas nós limitamos o poder de Deus em nós, sim. Por quê? Porque ele é movido por obediência. Ele começou a igreja com o apóstolo obediente. Não foi com o apóstolo do amor. Então, existe obediência da nossa parte. Sem isso, nós vamos reproduzir algo, mas fluir no Espírito não. E o Senhor tem grandes coisas para todos nós aqui, mas Ele espera verdadeiramente que a gente acesse isso nele através da obediência, sendo fiel à medida daquilo que o Senhor te deu. A gente teve vários outros exemplos ali. Pedro passou por perseguição, mas ele continuou firme. Depois, quando chegou a questão dos gentios, foi outra crise para Pedro, porque até então era só sobre os judeus, né? Os judeus eram extremamente tradicionais, era só para eles, era tudo para eles eram a nação santa e escolhida, até que chegou um momento, ali em Atos 10, que Pedro viu que desceu o Espírito Santo sobre os gentios, sobre a casa de um irmão que o Senhor mandou ele tratar. E ele ainda questionou: Senhor, como muitos religiosos fazem. Muitas coisas que a gente vai viver a partir de agora, às vezes a tua mentalidade religiosa vai dizer que não deveria fazer, que não é bem assim. Eu não concordo, eu não gosto, eu não acho. Mas como o pastor falou hoje aqui, o Espírito Santo aqui, ele tem liberdade, amém? E nós vamos priorizar essa liberdade no Espírito. Então, enquanto Pedro falava, para ele ver que não tinha nada a ver com ele, o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios. Pedro teve que romper com muitas tradições, com muita coisa na mente dele que ele não entendia para servir a Cristo. Mas como ele correspondeu a esse amor, ele permaneceu firme como uma pedra. Naquilo que Cristo chamou ele para fazer, ele foi até o fim. E teve uma morte dolorosa também na cruz. E chegou naquele grande dia, ele falou assim: eu não sou nem digno de colocar da mesma forma que o meu Senhor me coloca
de ponta cabeça. Então, ou seja, ele foi fiel, ele passou processos, ele mesmo falhando, ele conseguiu. O que o Senhor quer nos trazer hoje é que Ele tem um grande propósito, um grande projeto sobre cada um aqui. Se você não tem uma palavra clara da parte do Senhor até hoje sobre a sua vida, é porque Ele quer que você busque aqui mesmo. E quando você buscar, você vai entender que tem processos dolorosos e que você às vezes vai falhar. Você vai ser usado aqui para falar com algum irmão da melhor forma possível. Mas quando você virar as costas e for ali no final do culto, você vai falar mal de alguém, você vai fazer alguma coisa que você não deveria, que não condiz com quem tem o Espírito de Cristo. Mas o Senhor diz, ei, eu estou aqui hoje para restaurar todas as coisas. Para dizer que a gente pode errar. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Mas Ele quer que a gente reconheça, que a gente se permita. Porque a tua boca é para ser usada para dizer bênçãos, para confirmar pessoas, para cantar louvores, para levar a igreja, a conduzir a igreja a outros lugares na adoração. Não é para essas coisas. Ficou no passado, isso não é mais para você. Nós estamos num tempo de restauração. Nós entramos num ano de restauração. E aqueles que permanecerem firmes e com a mente aberta para esse novo tempo, diante de tudo aquilo que o Senhor vai fazer de novo, mesmo que a gente não entenda, mas aceitando, a gente vai ver a diferença dessa igreja no que vem. Do tempo que nós vamos entrar a partir de agora, amém? E o desejo do nosso coração é que todos como família estejam aqui. Todos, sem exceção. Mas o estar aqui ou não depende mais de vocês do que de nós. Porque a resposta, como Pedro deu, foi individual, foi particular. Mesmo que o Senhor Jesus veio para todos, acessaram quem deram respostas. Quem aceitaram a responsabilidade, amém? Vamos ficar de pé? O louvor pode se aprontar. Eu sei que foi de Deus, o louvor já vai ser bem direcionado, porque o Senhor faz perfeito todas as coisas. Pode apagar, mano. Você não precisa vir para cá, não. Você pode ficar onde está. Se você quiser receber uma oração, fique à vontade. Nós oramos por você com todo o amor do mundo, né? Mas eu convido você a abraçar ou estar perto aí de alguém do teu lado. Se puder, homem com homem, mulher com mulher, mas claro, né? Mãe, filho, parentes, enfim. Mas homem com homem, mulher com mulher ou casais, para que você ore junto com essa pessoa. Para que as dificuldades que você tem, mesmo que você não a conheça, você ore como se você estivesse orando por você. Para que o Senhor fortaleça essa pessoa nas dificuldades que você tem tido. Porque tenho certeza que você vai transmitir para ela algo que ela também precisa e você às vezes nem sabe. E da mesma forma ela para você. Mas que a gente possa interceder agora com uma intercessão mesmo. Declare palavras de encorajamento. Declare que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça. Porque nós precisamos, como família, das orações uns dos outros. Todos nós precisamos. Se a gente soubesse quanto um abraço, quanto estar junto é bom, é necessário. A gente precisa... Ô, Dionei, pega com o Jorge ali. A gente sabe que um abraço é renovador. Um abraço, ele é necessário. Um abraço, ele cura, amém? E a gente intercedendo e orando uns pelos outros, o Senhor vai trazer um grande mover aqui. A sua palavra declarada sobre o teu irmão vai fazer um novo tempo na vida dele. Declare aquilo que você precisa para você como se fosse para ele, porque ele também precisa. A sua palavra traz vida. E nós precisamos de vida nesse lugar. Nós queremos a manifestação dos dons nesse lugar. Nós queremos ver você ouvindo e recebendo da parte do Senhor.